vejo o menor sentido nisso. O Gabigol, eu reparei também que ele ficou bem distante, eu diria, dos outros jogadores, do grupo, assim. Obviamente ele participou ali da festa, né? Foi na torcida comemorar e tal, mas ele ficou bem mais distante, até na hora do pódio. O Felipe Luiz foi abraçar ele. O Felipe Luiz abraça o Rossi, o Léo Ortiz, o Davi Luiz, depois abraça o Gabigol. E aí ele fala, meu filho e tal, e dá um abraço muito apertado no Gabigol. Eles têm uma boa relação, óbvio, eles discutiram ali no primeiro jogo, mas eles têm uma relação muito próxima. E aí o Felipe Luiz foi lá dar um abraço nele também ali, demonstrando carinho. Mas eu percebi um Gabigol bem distante. Ele abraçou muitos funcionários também, os assessores do Flamengo, tirou foto com eles. Teve uma hora que ele sentou no chão sozinho. Então também senti esse distanciamento dele. E aí ele sai depois ali que ele levanta a taça, ele é um dos primeiros a tirar foto com a taça. E aí quase depois assim ele já vai pro vestiário. Então ele não participou daquela festa. Ele até chamou ali, deu a ideia da volta olímpica, mas ele não participou dela. Então foi pro vestiário. Existe um papo de que pode ter sido por conta dessa história do Cruzeiro ter vazado, porque na entrevista da Globo ele não diz para onde ele vai, ele não diz o que ele vai fazer, qual clube que ele tá indo, ele só diz que não vai ficar no Flamengo. E aí, logo depois, quase, enfim, minutos depois, vaza a história do Cruzeiro. Então, ouvi de algumas pessoas, mas nada confirmado, que é só uma teoria de que pode ter sido porque essa história do Cruzeiro vazou, ele estava no celular ali, então pode ter chegado para ele, de repente, ali alguma coisa, alguma informação. Então, ele não participou tanto dessa festa, ele saiu rápido ali do campo e não foi para a festa depois de comemoração, voltou com o elenco, óbvio, no ônibus, no avião e tal, mas não foi para essa festa de comemoração. Vejo um Gabigol distante. A gente tem também as declarações, primeiro do Rodolfo Landim, aí agradecer o pessoal da BTB Esporte que cedeu gentilmente as imagens pra gente. O Landim falou sobre a situação do Gabigol. Quer dizer, não falou, né? Ele não quis falar. A gente vai rodar aí. Vitória do Gabigol. O Gabigol foi importante, fez 2 gols no primeiro jogo. Hoje eu vou falar da vitória do Flamengo, que eu estou muito feliz. Os outros problemas eu vou discutir depois, gente. Surpreende. Grande abraço. Surpreende. Não sei, eu não quero nem falar sobre isso, nem pensar sobre isso. Eu estou muito feliz. Eu quero falar do Flamengo ganhando, me desculpe. Obrigado, pessoal. Vê que o Landim se refere a isso como um problema, né? Os outros problemas ele vai falar depois. E aí, só pra gente depois comentar, o Marcos Braz, ele foi também pra Zona Mista, e aí eu perguntei pra ele, Marcos, quando e como vocês ficaram sabendo sobre a situação do Gabigol? E aí essa foi a resposta do Marcos Braz. Olha só, eu conheço bem o mercado, gente. Conheço bem, não conheço pouco não, conheço bem o mercado. Você teve no primeiro momento ali um Corinthians, no segundo momento um Palmeiras, no terceiro momento um outro time. A coisa mais normal do mundo é que tivesse uma proposta. As pessoas que tomam conta hoje do Cruzeiro são pessoas sérias, corretas, grandes. O próprio Pelaipe, Alexandre Matos, são pessoas que estão sempre atentas no mercado. E se eles contrataram de fato o Gabriel, que boa sorte para eles. E fizeram muito bem disso aí. Eu estou à vontade para falar que eu sei o quanto eu lutei, o quanto eu briguei para trazer o Gabriel aqui em 19. Deu tudo certo para o Gabriel e para o Flamengo. Eles foram surpreendidos, né? Está claro que eles foram surpreendidos. Eles não tinham... Até 3 dias atrás, o Landim mantinha aquele discurso de que, se o Gabriel quisesse, a proposta estava em cima da mesa, que era aumento de 50% e apenas 1 ano de prazo. O próprio Gabriel fala em relação a isso, quando ele diz, eu sinalizei que eu podia discutir 2, 3 anos, mas não me retornaram, tá? E eles não esperavam que o Gabriel fizesse o que ele fez. Talvez por isso mesmo o Gabriel tenha feito. O Gabriel fez questão de surpreender todo mundo, principalmente os dirigentes, né? E eu acho que surpreenderam. O Landim não ter equilíbrio, para falar o mínimo, é impressionante. Ele estava muito incomodado. E o Marcos Braz veio com uma retórica meio, sabe, bamboleante de que não, é claro, o mercado eu conheço, tá? Se o Cruzeiro... Ele não sabia. Ninguém sabia. O Gabriel pegou todo mundo de calças curtas. Eu só acho que o Gabriel, estou completamente com o Rodrigo, não deveria ter feito isso naquele momento. Perguntado, ele deveria ter dito, hoje é dia de festejar. Segunda-feira ou terça-feira eu vou dar uma entrevista coletiva. Pronto. E nessa entrevista coletiva, ele criticava quem ele quisesse criticar, o Tite, o Marcos Braz, o Landim, quem fosse, e avisava que estava saindo. Mas não, ele fez questão de falar naquele momento
para atingir o efeito que atingiu. Mas é uma pena que esse efeito tenha ajudado, vamos assim dizer, a dividir as atenções de uma festa que era de todo o time e do Felipe Luiz, que é o grande herói dessa história toda. E o Luísa, só para complementar, acho que a gente já fez aqui no programa várias vezes críticas à gestão de futebol do Flamengo, assim como eventualmente fez elogios também, mas eu acho que nesse ponto da renovação do Gabriel, eles não erraram, não. O Gabriel está 1 ano e meio, quase 2, sem jogar bola. Ele queria 50 milhões de reais, mais um aumento salarial substancial durante 5 anos para renovar no final do ano passado, na proposta que foi recusada, né? Acabou barrada no Landim. E esse ano, eu acho até que o Flamengo errou em oferecer um aumento para ele. Podia oferecer 1 ano de contrato para ver se ele se recuperava, mas não com aumento. Um jogador que estava claramente mal, né? Qual foi o jogo que ele jogou bem? Só o primeiro jogo da final. Todos os outros ele vem mal durante esse período. Então, qual a justificativa para renovar com 2, 3 anos, como ele queria, com um jogador tão caro? Não tem justificativa racional, independente da ligação emocional que a torcida tem e que tem todo o direito de ter com o Gabriel pela relação que ele tem no clube. Então, acho que nesse ponto não se errou e não dá para fazer uma proposta maior para ele. Acho que o máximo que poderia ser dado era 1 ano mesmo para ver se ele se recuperava. Se para ele não está bom, ele consegue propostas melhores, segue a vida, mercado, isso aí. Teve um desgaste, ele falou, criticou, né? Não só o Tite, a quem ele criticou muito abertamente ali depois no pós-jogo, mas também a diretoria do Flamengo, demonstrando a falta dele enfim, de apreço ali nessa relação. A relação dele com o Marcos Braz ainda é boa, assim, óbvio que se desgastou com o tempo, assim como a relação do Gabriel com o Flamengo como um todo, né, ali dentro, internamente, faz parte também. O Gabriel não é um cara, uma pessoa fácil também, a gente já sabe disso, tem uma personalidade forte, digamos assim, e aí teve um desgaste dele na relação com o Marcos Braz, natural, mas o Braz era o único que ainda sustentava ele ali, que ainda queria oferecer essa renovação e que negociou aquela renovação de 5 anos lá atrás, né, no final do ano passado. Mas o Landim é o que fica mesmo como essa figura que jogou essa conversa no lixo, basicamente, e aí foi oferecer esse 1 ano de contrato. O Braz também pressionou ali para que o Flamengo oferecesse esse novo contrato. E aí, enfim, o Gabigol decidiu não aceitar e acabou ficando nessa situação. Para quem ainda não tá entendendo muito bem o que está acontecendo, o Gabigol tem um acerto com o Cruzeiro, não tem nada assinado ainda, ele tem uma conversa muito bem avançada com o Cruzeiro, que já vem ao longo aí das últimas semanas, e já tem valores, né, quanto ele vai receber, vai virar um dos jogadores mais bem pagos do país, também, enfim, luvas, tudo isso, e está amarrando os detalhes finais aí do tempo de contrato também, que deve ser de 4 anos com o Cruzeiro. O Cruzeiro primeiro ofereceu 3, depois o Gabigol pediu 4, devem ser 4 anos de contrato. E aí, enfim, ele tinha essa proposta do Flamengo na mão, mas se sentiu desvalorizado, não quis aceitar essa proposta do Flamengo. Pode alguém atravessar ainda? Pode alguém atravessar ainda. Não tem um contrato firmado ainda entre Flamengo, entre Gabigol e Cruzeiro. Mas, enfim, agora ele vai ter. O que a gente já estava ouvindo, já tinha noticiado também, era que pós-Copa do Brasil ele ia sentar de fato com o staff dele para definir esses últimos detalhes, definir qual seria o futuro, porque ele não queria esperar até dezembro, até a eleição, até o final do Campeonato Brasileiro, para resolver o que ele ia fazer. E aí agora o Flamengo vai se reunir para entender, vai fazer uma despedida para ele, como fez para outros jogadores, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, vai afastar ele, enfim. O Flamengo precisa se reunir. Renato, você faria uma despedida para ele, como o Flamengo teve para o Diego Ribas, para o Diego Alves, Felipe Luiz e Rodrigo Caio no passado? O Everton Ribeiro acabou não tendo, né? Porque ele estava na situação ainda das conversas. Você faria ali, o Flamengo se despede contra o Vitória no Brasileirão em casa. Você faria esse jogo de despedida? Olha, eu acho que não tem muito clima para isso, não. Sinceramente, acho que não tem muito clima e acho que a diretoria não vai fazer. Porque imagina se a diretoria resolve fazer essa festa e existe a possibilidade real da torcida começar a gritar fica Gabigol, e o Landim, o Marcos Braz... Gritou ontem. Pois é, entendeu? Eu acho que não tem muito clima para fazer isso agora, não. Eu acho que o próximo presidente poderia homenagear o Gabriel quando ele viesse jogar aqui pelo Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã,
Flamengo prepara uma bela placa, como é que se diz, homenagem, tá? E antes do jogo, homenageia o Gabriel. Da maneira que está, o clima que está, eu não vejo muito como fazer essa homenagem agora, não. Sinceramente, não vejo. Você, Rodrigo, faria esse jogo de despedida aí do Gabigol? É o que o Renato falou, assim, eu acho muito difícil que a diretoria vá fazer uma despedida depois dele ter criticado, né? E ainda com essa possibilidade real de você ter uma manifestação da torcida ali contra a diretoria e a favor dele. Acho bem complicado mesmo. E também qual a mensagem que você passa para os outros jogadores, né? Eles correram, comemoraram ali depois do jogo, e o Gabriel foi jogar água no chopp e aí ele ainda ganha uma homenagem. Não sei se é uma mensagem muito boa também para o restante do grupo do Flamengo, né? Embora tenha muita gente que gosta dele, obviamente. Mas eu acho que em algum momento, sim. Talvez quando se esfriar as coisas, no momento posterior, sim, ele merece uma homenagem. Mas eu acho que nesse momento, meio enrolado diante do que ele construiu. Se ele tivesse falado no dia seguinte, de uma forma diferente, pode ser que coubesse, mas da forma como ele mesmo construiu, não me parece muito provável, não. Eu confesso que eu faria alguma coisa ali no último jogo, levar as taças dele e tal. Eu acho que essa relação dele com a torcida vai criticar, já criticou, né, na verdade, no desembarque do Flamengo, o Marcos Braz foi duramente criticado ali por essa situação do Gabigol. Então, enfim, eu acho que a torcida vai querer que tenha essa despedida. Vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos também. Tem jogo quarta-feira, tem uma sequência aí de jogos ainda até o final do Campeonato Brasileiro. O Ô, Edglese Luísa, mandou um superchat pra gente. Só olha esse recado. leia, A leia, leia. diretoria não faltou com a palavra apenas com Gabriel. Andrés e Rodinei também foram enrolados e hoje fazem ou já fizeram falta. Pode falar, Renato. Não, é porque eu queria lembrar que o Diego Alves e o Diego Ribas, e o próprio Rodrigo Caio, se eu não me engano, eles tiveram uma festa, acho que foi no jogo contra o Avaí, né, no último jogo do campeonato, da época do Dorival. O Flamengo até perdeu para o Avaí em pleno Maracanã. Os jogadores estavam de férias, voltaram de férias só para jogar esse jogo. Tá? Mas o Everton Ribeiro, mas ali todos praticamente estavam parando. O Rodrigo Caio tentou não parar, né? Tá lá no Grêmio, de uma forma meio melancólica, né? Por causa da questão física dele. Mas, por exemplo, o Everton Ribeiro é uma situação mais parecida com a do Gabriel. O Flamengo ofereceu um contrato para ele, que ele não quis, e outro clube, no caso o Bahia, ofereceu para ele um prazo maior e um aumento do salário. E ele foi embora. Também não teve festa de despedida para o Everton Ribeiro. Então, eu acho bem pouco provável que haja festa de despedida para o Gabriel agora. Realmente não vejo o clima. Acho que poderia acontecer uma homenagem, que, aliás, estava programada para acontecer para o Everton Ribeiro também, quando o Bahia viesse jogar aqui, e não houve. Em cima da hora, resolveram não fazer também. Enfim, acho difícil. Eu tenho uma informação de que no jogo que a torcida levou bandeiras para o Everton Ribeiro e fez algumas homenagens para ele, quando ele voltou para o Maracanã, a diretoria do Flamengo não quis que essa homenagem acontecesse durante o jogo, era só no aquecimento, e aí as bandeiras autorizou essas bandeiras só durante o aquecimento, que foi quando o Everton Ribeiro viu ali as homenagens, mas você vê que durante o jogo ali e tal não teve nada, o Everton não ia receber nenhuma placa, o Flamengo entendeu que a homenagem tinha sido feita lá no CT, dentro do CT, quando ficou definido ali que ia sair, aí ele foi lá no CT, recebeu placa, os filhos dele também receberam algumas homenagens e tal. O Flamengo entendeu que essa era a homenagem. No Maracanã, a diretoria não aceitou fazer, não quis fazer nenhuma homenagem, a torcida que entrou ali em ação para fazer algumas coisas. Então, enfim, situações aí de ídolos que acabaram saindo, alguns de maneira mais conturbada do que outros. O Felipe também mandou um outro superchat pra gente, falando: tenho para mim que isso do Gabriel no Cruzeiro estava acertado desde antes do Tite sair e planejou soltar a história num possível título. Ao menos serviu de motivação para decidir a final. Boa sorte para ele lá e vida que segue. O Gabigol, no meio do ano, negociou com o Palmeiras. A gente tem uma imagem aí, vou pedir para soltar, do abraço do Gabigol com o Felipe Luiz, que eles. Felipe, eu até comentei aqui na hora que o Felipe vai lá abraçar ele, só para a gente finalizar esse assunto. Ele negociou com o Palmeiras no meio do ano e falou que ele queria sair porque ele não estava jogando. Esse foi o papo dele na época.
Não deu certo com o Palmeiras porque o Flamengo queria uma recompensa, né? Algum dinheiro ali para negociar o Gabigol naquele momento, quando faltavam ainda 6 meses para o final de contrato. Mas, Rodrigo, esse acerto com o Cruzeiro agora, enfim, é uma coisa que ele já vinha desenhando, já vinha recebendo algumas sondagens. No meio do ano ele também recebeu outras sondagens além dessa do Palmeiras. Não quis assinar o pré-contrato na época. E aí agora o Cruzeiro, que já era um interessado, né, lá atrás no Gabigol, consegue fechar essa contratação. Eu acho que agora tem que pensar no Flamengo. O Gabriel já é passado. Pode ser que jogue ou não, a gente já discutiu aqui. E o Flamengo vai ter que pensar num centroavante para o ano que vem. Não tem dinheiro para pagar direitos federativos, mas vai ter um espaço de salário considerável, porque o Gabriel ganhava R$1,5 milhão, né? Então, você tem salário, mas não tem dinheiro porque fez muita contratação, gastou muito dinheiro nesse meio do ano, vai ter que dar uma segurada, inclusive talvez tenha venda no final do ano. Eu acho que o Flamengo tem que começar já a mapear para achar um centroavante de alto nível que não tenha custo de contratação, mas que possa ter um salário poupudo. Tem que ser um pouco criativo no mercado, coisa que até agora o clube não tem conseguido ser, né? Já foi no passado, conseguiu contratações como o próprio Gabriel por empréstimo, quando ele veio por empréstimo, o Felipe Luiz e o Rafinha, né? Essas contratações que não tinham Pablo Mari, mas depois o Flamengo só tem conseguido jogadores bons quando paga muito dinheiro. Então, acho que agora a diretoria do departamento de futebol tem um desafio de achar um centroavante para ser o centroavante do início da temporada e o eventual substituto do Pedro no restante da temporada no lugar do Gabriel. Tem um salário, mas não tem dinheiro ali para direitos federativos. O Gabriel, a gente já discutiu aqui, é passado, segue a vida. Um jogador que eu acho que poderia... Pode falar. Um jogador que eu acho que o Flamengo poderia pensar, até porque me parece que vai perder espaço no Cruzeiro, é o Caio Jorge, né? O Caio Jorge é um garoto talentoso. A chegada do Gabriel vai tirar espaço dele. O Flamengo poderia dar uma conversada com o Cruzeiro, de repente, para pegar um empréstimo, uma coisa qualquer assim. Eu acho que seria um jogador interessante. 5 milhões de euros no Caio Jorge, né? Um jogador que tem um valor de mercado, que é novo, né? Tem potencial. Mas foi contratado ou está emprestado pelo... Não, posso estar errado aqui, Renato, mas o que eu tenho na cabeça é que o Caio Jorge foi pago 5 milhões de euros por ele. Posso até conferir aqui, mas foi um valor... Ele foi contratado. Pois é, mas você... Aqui, ó. Você poderia... definitivo. É isso, 6,5 milhões de euros. Pois é, mas poderia tentar uma composição, empréstimo com obrigação de compra. Enfim, tem números variados aqui, entre 4 e 6 milhões de euros. Eu acho que hoje o Flamengo não tem esse dinheiro. No fim do ano vai ter que dar uma segurada. O Flamengo vai vender o Wesley, pode ter certeza disso. Na próxima janela, o Wesley vai embora. O que eu acho até ruim hoje em dia, da maneira como ele passou a jogar. Mas é uma venda quase certa, até para tentar equilibrar um pouco lá as finanças. Se bobear, vai o Fabrício Bruno também, se voltar a aparecer algum interessado, né? Vamos ver. Mas a diferença é muito grande, né, Renato? Eu teria que usar todo esse dinheiro para cobrir a diferença que ficou entre o que o Flamengo tem para pagar de contratações e o que ele tem para receber. Essa diferença só num curto prazo ali de um ano é 90 milhões. Se você botar no longo prazo é 200 e poucos milhões, 210 milhões. Então, não dá, se vender para cobrir essa lacuna, não para contratar mais gente. Para arrematar o que eu tenho de informação sobre o Gabigol ali no pós-título, não repercutiu muito. Os jogadores demonstraram surpresa, mas o foco ali depois do jogo foi comemorar o título e, enfim, não repercutiu exatamente essa definição aí do Gabigol sobre o futuro dele. Vamos seguir em frente, falando em futuro, Felipe Luiz, que agora, incontestável a escolha do Felipe Luiz como treinador. Renato, você acha que tem como alguém não querer manter o Felipe Luiz para 2025, como era uma expectativa que a gente tinha quando ele foi anunciado, que alguns candidatos se incomodaram? Acha que tem como esse cenário? Eu acho só se o cara quiser começar o seu mandato dando um tiro no pé, né? Meu único medo é porque, por exemplo, o BAP disse com todas as letras que ele queria um treinador estrangeiro. Claro que o sucesso do Felipe Luiz pode fazê-lo mudar de opinião. O meu medo é que ele já tenha se comprometido com alguém. Entendeu? Esses caras, eles têm uma tendência a dar um passo adiante.
já tem, de repente, um português aqui que nós estamos com ele encaminhado para depois da eleição eu anunciar. Meu medo é esse. O Maurício Gomes de Matos eu sei que não tem ninguém contratado. O BAP eu não sei. O Dunche, se o Landim ganhar, continua o Felipe Luiz. Agora, seja quem for o próximo presidente, é uma medida extremamente antipática tirar o Felipe Luiz nesse momento. O Flamengo está diante de uma joia, de uma possibilidade de um treinador brasileiro fora da curva, coisa que nós não vemos aqui há muitos anos. Teve aqui o Roger em determinado momento, até agora está indo bem, mas não se transformou num treinador indiscutivelmente fora da curva. O Fernando Diniz teve um brilhareco aqui no Fluminense, mas já depois caiu e no Cruzeiro está penando. Tá? O Felipe Luiz pode ser o grande treinador brasileiro do futuro. Então seria uma loucura, uma inconsequência você tirá-lo, né? Ou até mesmo oferecê-lo para ficar na comissão técnica de um estrangeiro, eu acho que não faz o menor sentido. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação de não somente manter o Felipe Luiz, como no meio do ano que vem já começar a discutir renovação, porque é uma joia completa. Ele deixou Rodrigo, claro que você não concorda? aceitaria, né? Pois é. Renato, porque ele falou, ele teve várias propostas, né, para ser auxiliar da seleção, auxiliar de Jorge Jesus, enfim, ele teve um monte de propostas, e ele contou ontem na entrevista dizendo que o projeto dele sempre foi ele ser o treinador e achar um auxiliar para ajudá-lo nos treinos, porque ele tinha uma ideia muito clara de como ele ia jogar, e ele não achava que ele ia conseguir fazer o trabalho para adaptar a ideia de outra pessoa, tinha que ser a ideia dele. Então, tá claro que ele não vai ser auxiliar de ninguém. O que a informação que a gente tem do BAP é que ele vai contratar um diretor, se ele for eleito, e que esse diretor, eventualmente, que decidiria. Agora, e o Maurício é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele vai contratar um diretor, e o diretor é que vai ter essa prerrogativa com alguma interferência ali. Então, são essas duas informações, e o Dunche certamente manterá o Felipe Luiz, se for eleito, porque é até o fim do ano que vem. Agora, isso é também o discurso. Quando chegar lá, está um técnico posto, campeão, adorado pela torcida, de fato, você tem que mover muitos... tem que muito dar murro, né, em ponta de faca para poder tirá-lo agora, né, nessa situação. Ele é muito promissor, a gente ainda não pode cravar que ele vai ser um grande treinador, ele se ensaia como um grande treinador, mas a gente tem que lembrar que ele foi campeão com 9 jogos de profissional, né? Completou, acho que o 9º jogo agora. Então, é muito surpreendente, incrível esse início de carreira dele, mas é também para você esperar um pouco, porque é muito inicial. Então, a gente tem que ver o que ele vai ser. Mas diante do que ele pôs, seria, de fato, como disse o Renato, uma medida muito antipática tirá-lo, impopular, né? Vamos ficar claro. Certamente já traria uma resistência da arquibancada se eventualmente ele saísse. Eu acho que qualquer presidente que venha entrar vai levar isso em conta, né? Por mais que queira deixar a decisão na mão do diretor, enfim, vai levar em conta a impopularidade da medida. Essa semana tem jogo, né? A gente mais um confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro, como se já não bastasse tudo que teve já, agora a gente já tem mais um. Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético que está pressionado porque não conseguiu ainda essa vaga na Libertadores, e aí vai ter que ganhar a Libertadores ou ter uma retomada aí nessa reta final do Brasileirão. Flamengo agora, a gente vai debater aqui sobre se deve poupar, se não deve poupar, vai com força máxima, não vai, mas tem algumas situações. O Arrascaeta vai passar por artroscopia essa semana ainda, então ele fica fora aí porque ele tá com esse problema no joelho já a temporada toda, então já começa a resolver o problema dele para que no ano que vem ele volte 100%, zero aí para poder, enfim, trabalhar desde o começo do ano. O De La Cruz continua fora e ainda inspira alguns cuidados, vai terminar de tratar essa lesão que ele tá na coxa, e também tem o problema dele no joelho que a gente já debateu aqui algumas vezes. E talvez aí nem volte para a reta final da temporada por conta disso, para ficar também zero para o ano que vem. O Alcaraz, com isso, deve ganhar mais oportunidade no meio de campo do Flamengo. Não tem ganhado muitos minutos, mas agora, talvez para essa reta final, seja o momento dele ganhar espaço. Lembrando que o Flamengo não tem Gerson, Léo Ortiz, Pulgar e Varela, que estão nas seleções. Estamos em data FIFA, lembrando disso. E o Luiz Araújo pode ser a chance que ele tem aí, talvez ganhar alguns minutos.
Eu confesso que quando o Luiz Araújo voltou assim a ser relacionado, voltou a trabalhar com bola ali, com elenco e tal, o que eu tava ouvindo não era muito otimista, não. Tanto que ele nem entra na final, porque, enfim, o Flamengo também não quer forçar a barra, mas um retorno dele para dar um ar otimista aí com essas lesões. Mas agora, como brasileiro, vai estar um pouco mais tranquilo, talvez ele ganhe alguns minutos com calma, né? Com tudo com muita cautela. Renato, você pouparia o time? Você daria férias? Qual o seu sentimento aí para essa reta final de Brasileirão? Férias eu não daria de maneira nenhuma. Não vou repetir o que o Marcos Braz fez com a anuência do Dorival em 2022 e iniciou toda a tragédia do Flamengo, que só foi amenizar agora com a conquista da Copa do Brasil. Mas, em compensação, eu pegaria todos os jogadores que têm algum problema físico e entregaria de vez para o departamento médico. Já, amigo, agora você vai curar para que ele esteja bem no ano que vem. Está com uma dorzinha aqui, sai. Ficaria com quem estivesse bem. Eu acho que ainda dá para fazer um bom time. Eu acho que o Felipe Luiz ainda vai ter gente suficiente para fazer um bom time. E está na hora do Felipe começar a aproveitar também a molecada com quem ele trabalhou. Está na hora de dar mais um pouco de chance para o Lohan. Está na hora de puxar um Felipe Tereza desses para tentar ver se surge um centroavante da base. Eu usaria, como o Felipe Luiz, aliás, disse que vai usar, os melhores disponíveis. Eu usaria os melhores disponíveis, mas eu não botaria mais ninguém que ainda precise de tratamento. Os que precisam de tratamento, para mim, todos deveriam ser entregues ao departamento médico e voltar só no ano que vem, 0 bala. Eu acho que essa é a ideia. E dá para disputar, e disputar com vontade, disputar para ganhar todos os jogos.